Bom dia, igreja. Deus seja louvado pela sua presença aqui. Ante a necessidade que temos de pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos fazer mais uma oração. Soberano Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome, ó Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias e porque Tu és bendito para todo sempre. Seja exaltado a Deus acima nos céus, em toda a terra esplenda a Tua glória. Agracia-nos neste momento com o Teu Espírito Santo, para que nossa alma possa se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Fale, portanto, em nosso coração. Fortaleça a nossa fé em Ti e em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, decreto dominical, a mensagem daquele outro anjo. Vivemos num tempo em que alguns alardeiam demasiadamente esse assunto, acerca do decreto dominical. Outros, porém, alardeiam de menos do que deveriam alardear. Será que chegou o tempo de pregarmos abertamente acerca desta questão? Ou talvez seja melhor perguntar, será que ainda não chegou o tempo? Qual é a melhor pergunta? Qual é a melhor resposta? Eu lamento informá-los que a exposição desta manhã não se propõe a responder estas questões. Mas se é assim, você me pergunta, por que é então e com qual finalidade você propõe estas perguntas e estas questões? Eu devo ser sincero em dizer que o objetivo é partilhar com os meus atentos interlocutores, vocês que estão aí em silêncio e prestando atenção, um pouco das minhas angústias pessoais sobre esse conteúdo, o decreto dominical. Angústias essas que se resumem também em outras duas perguntas. Estaria eu perdendo o meu já escasso tempo e ocupando inutilmente o valioso tempo seu com essas preleções sobre o decreto dominical? Ou estaríamos todos nós, eu e você, despercebidos, descuidados, acerca da necessidade e também da urgência desta proclamação? Bom, se eu digo que estas duas perguntas resumem parte das minhas angústias, isso significa dizer que eu não tenho resposta para elas. Por isso, me angustio. De modo que, se eu estou compartilhando com os senhores parte das minhas angústias, manifestas aí por meio de perguntas, é porque também eu quero que você participe de algumas reflexões, eu diria, que eu tenho ponderado ultimamente, especialmente nos últimos 2 anos, reflexões as quais podem contribuir para que, mesmo antes de mim, você mesmo consiga encontrar a resposta. Mas, afinal,
É ou não é tempo de pregarmos sobre o decreto dominical? Nós vamos deixar que as Escrituras respondam. Vamos analisar junto o que está escrito no livro sagrado, registrado no tocante às mensagens dos 3 anjos, em Apocalipse capítulo 14. Abre sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Vamos lá, eu quero hoje analisar com cada um dos senhores, neste capítulo, o que está registrado nos versículos 6 até o versículo 12. E, inicialmente, nós encontramos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Há muitos detalhes importantes aqui que nós podemos destacar. Primeiramente, notamos que o anjo é visto voando pelo meio do céu. Isso indica a pressa da missão que ele tem para desempenhar. Voando, pressa, rapidez, urgência. Também é notório que esse anjo tem, segundo o texto, um evangelho eterno para pregar. Significa que o conteúdo da sua mensagem não pode ser alterado, não pode ser modificado, porque é eterno. Diz ainda que ele tem a missão de pregar a todos os povos, nações, tribos e língua. Ou seja, é uma mensagem global, não é uma mensagem regional, portanto. E cumpre-nos ressaltar que nunca o mundo esteve tão globalizado quanto em nossos dias. Basta uma passagem superficial pelos livros de história para que se possa constatar isso. O mundo está totalmente globalizado como nunca antes. Mas o texto diz ainda que essa mensagem mundial é proclamada em grande voz. Não é isso que está escrito? Em grande voz. Ou seja, a mensagem que ele tem para proclamar é para alcançar a todos com a máxima clareza possível. Quando você quer que algo fique claro, você fala baixo ou você fala com um tom tanto quanto mais nítido? E se ele grita, se ele clama em alta voz, é porque a mensagem que ele tem a proclamar é uma mensagem de conteúdo claro. E aqui há um ponto que deveria nos preocupar, pelo menos a mim me preocupa e muito. É que, ultimamente, nós temos proclamado as verdades de Deus de forma indireta, eu diria. Às vezes, até disfarçada em projetos evangelísticos. Sendo que, de acordo com a perspectiva encontrada na visão acerca desse anjo, nós deveríamos falar de forma clara, de forma direta, de forma objetiva, assim como eu pretendo, se Deus me ajudar, falar aqui
nesta manhã. O texto diz que a mensagem do anjo começa com a aclamação para temer a Deus e dar-lhe glória. De modo que é nítida aqui, na mensagem do anjo, a preocupação de elevar a norma do homem para a norma divina. Em outras palavras, é para temer a Deus e dar glória a Ele, e não temer o homem e glorificá-lo, reconhecendo sua supremacia em lugar de Deus. Esta é a mensagem iniciada por este anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Veja o que Ellen White tem a dizer sobre isso. No livro Grande Conflito, página 379, ela diz assim: a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a obra do juízo de Deus e apelando aos homens a fim de o temer e adorar, estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Uma mensagem direta. Bem, analisando melhor, se é chegada a hora do juízo, conforme o anjo anuncia, não deveríamos estar nós hoje, como o povo de Israel ficava, por ocasião do Yom Kippur. O Yom Kippur, ele era celebrado no 10º dia do 10º mês. E nesse dia o povo se humilhava. Nesse dia o povo se purificava. O povo se santificava. O povo tentava ficar o mais distante possível das coisas efêmeras deste mundo. Eles temiam a Deus naquele dia. Eles adoravam a Deus, de modo que até os animais eram colocados em jejum no dia de Yom Kippur, dia do juízo, portanto. Será que não é hora de cada um de nós se preocupar em nos santificar? Hebreus capítulo 12, o versículo 14, nos aconselha expressamente, diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Percebe a clareza com que esse texto nos orienta? É desnecessário fazer uma exegese, uma hermenêutica. O texto é claro: buscai, segui, permanecei na santificação, sem a qual não será possível nós contemplarmos a glória vindoura do nosso Deus. A essas alturas, eu acho proveitoso trazer em reflexão uma frase que é atribuída a John Wesley. Veja o que dizem que ele disse: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Tenho por certo que todos que estão aqui são convertidos. Não estão no mundo. Mas quantos de nós podemos afirmar que estamos sendo dia a dia santificados? Se não buscarmos a santificação, ainda que não no mundo estejamos, o mundo permanecerá em nós, em nosso coração, em nossa mente. E a Bíblia nos orienta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não se dá o caso de que a igreja de hoje também está imersa no mundanismo?
Eu tenho visto com muita frequência pessoas que se apresentam como pastores, como pastoras, como bispos, como bispas, e eles se apresentam pregando um evangelho motivacional, um falso e efêmero evangelho, baseado numa espécie de autoajuda cristã. Você os vê com fundo musical, com luzes, um forte apelo emocional, um falso evangelho, sim, destituído do compromisso com a verdade, destituída do compromisso com a verdade que exige do cristão a fidelidade, que exige do cristão a obediência, que exige do cristão o arrependimento, que exige do cristão a mudança, que exige do cristão a reforma. O evangelho que verdadeiramente transforma. Por fim, a mensagem do primeiro anjo, e nós vamos ver a do segundo e do terceiro, aí em Apocalipse. Mas o primeiro anjo adverte acerca da necessidade de adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós temos aqui, portanto, uma alusão direta de João ao quarto mandamento da lei de Deus, registrada em Êxodo capítulo 20, nos versículos 8 a 11, a qual foi escrita pelo próprio dedo de Deus, que nos ordena a abstenção do trabalho e dos nossos interesses pessoais neste dia. Isso nos é ordenado para a santificação do sétimo dia como dia do Senhor. E cumpre-nos entender que quando santificamos o sétimo dia, que Deus abençoou e santificou lá na criação, nós também somos santificados pelas horas sagradas. E se a Bíblia diz que nós devemos buscar ou seguir a santificação, é, portanto, uma ordenança do Novo Testamento santificar o sábado, pois nele também nós somos santificados. O dia do Senhor como dia sagrado é, portanto, apontado pelo anjo ao fazer remissão ao fato de que em 6 dias criou o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo o que nele há, como está no quarto mandamento da lei de Deus. E aí esse anjo, de uma certa forma, coloca esta verdade em contraposição ao primeiro dia da semana, o domingo, que foi estabelecido pelo homem para ser considerado um dia sagrado. Então você tem o domingo, primeiro dia da semana, para ser considerado o dia do Senhor, cuja proposta foi elaborada e fundamentada pelo homem. Do outro lado você tem o sétimo dia do quarto mandamento da lei de Deus, escrita pelo seu próprio dedo em tábuas de pedra, a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, mas pelo próprio Eterno, para que você possa então decidir a quem você vai servir, a quem você vai obedecer, a quem você vai reverenciar, e a tua fé vai ser provada neste ponto. Não vai longe o dia que vai ser provada de forma tal que somente aqueles que estiverem enraizados nas Escrituras hão de subsistir. E a Bíblia diz que aquela perseguição que houvera nos tempos passados retomará lugar na sociedade presente. E haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve, desde que houve nação até aqueles dias, diz as Escrituras. A nossa alegria, o nosso conforto está no fato de que quando Daniel, no capítulo 12, versículo 1, registrou este assunto, ele diz que naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, aleluia. Ele lutará, ele pelejará por nós. Vamos caminhar. O segundo anjo, capítulo 14, versículo 8, diz-nos o registro sagrado o seguinte: seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu
Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bem, em que pese ser um texto mais curtinho, acerca desta mensagem eu quero pedir licença aos senhores que aqui estão e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e também quero convidá-los a ler. Quero pedir licença para ler e convidá-los para me acompanhar nesta leitura acerca do que Ellen White registrou sobre o assunto. Antes de lermos, é importante você estar atento, porque as ênfases estão em destaque, de modo que eu recomendo a todos prestar bastante atenção, porque eu não terei tempo de enfatizar com palavras. E, posto isso, é bom lembrar que o objetivo nosso, nesta manhã, é saber se é ou não é tempo de pregarmos sobre o decreto dominical. Ellen White, portanto, no livro Grande Conflito, página 389, diz o seguinte, acompanhe comigo. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844. E teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. Ela prossegue. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas esta queda não foi completa. Percebe? Caiu a Babilônia, mas a queda não foi completa. Prossegue ainda o texto dizendo, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, tem elas caído mais e mais, eu estou aqui um pouco, meu texto aqui saiu com uma divergência aqui. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu a beber a todas as nações. E o texto continua. O espírito de conformação com o mundo, mundanismo, portanto, e de indiferença às probantes verdades para nosso tempo, existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade, e estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Ou seja, essas igrejas fazem parte da denúncia da queda de Babilônia, portanto, fazem parte de Babilônia. Finaliza ela dizendo, mas a obra da apostasia, do distanciamento, da separação de Deus, não atingiu ainda a culminância. Bom, se ainda não atingiu sua culminância, é porque a obra ainda está em andamento. A mensagem da queda de Babilônia, portanto, se verifica em 3 etapas que eu quero analisar com vocês. A primeira, por ocasião do movimento de 1844, conforme ela afirma, lá nos Estados Unidos, quando inicialmente a mensagem foi dada. A segunda etapa se verifica na medida em que o afastamento, a apostasia em relação ao evangelho eterno, o evangelho que não pode ser mudado, a lei eterna de Deus, tão eterna quanto Ele próprio, que representa o seu próprio caráter, na medida em que a apostasia em relação a esse evangelho eterno vai cada vez mais se consolidando nas
inúmeras igrejas nominais, e quando eu falo igrejas nominais, eu me refiro ao fato de serem igrejas só de nome, e não igrejas de verdade. Elas também constituem Babilônia. Elas são, sim, filhas da grande meretriz, aquela igreja que se afastou dos princípios eternos de Deus para estabelecer os seus próprios princípios como regra de fé e prática supostamente cristã. A terceira etapa da queda de Babilônia contida nesta mensagem, portanto, se concretizará quando tais igrejas encherem o cálice de corrupção da verdade da palavra de Deus. E se começarmos a ver como tem sido pregado pelas igrejas hoje em dia, saberemos que não vai muito longe o dia em que esse cálice estará cheio, e Deus terá então que intervir de acordo com o que pronuncia esse anjo. Como a queda de Babilônia envolveria um processo no tempo, a mensagem do segundo anjo é então repetida por João no capítulo 18 do mesmo livro de Apocalipse. Veja, a mensagem do segundo anjo, é dada em Apocalipse 14. Mas como ela inicia, mas não termina, no capítulo 18, ela vai ser repetida para indicar o derradeiro dia da sua queda. Porque Babilônia ainda não caiu, em que pese esteja a agir, em que pese esteja a multiplicar as suas iniquidades, os seus abusos, a mistura do vinho da sua prostituição, no sentido de misturar a verdade de Deus com mentira. E que diz o capítulo 18 do livro de Apocalipse, o versículo em diante, acompanhe a leitura comigo, diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Morada de demônios, covil de toda ave detestável, porém, disfarçado sob forma de piedade, disfarçado sob forma de religião. Assim como os judeus da época de Cristo, muitos deles, os líderes religiosos, foram denunciados como sepulcros caiados, que por fora eram belos, mas por dentro estavam cheios de podridão. O fato se repete em nossos dias. A cruz de Cristo é exaltada, está em toda parte o amor de Deus sendo pregado, porém, pregam de boca para fora, negam, no entanto, a eficácia salvífica da palavra de Deus, que exige a mudança de conduta e a obediência aos preceitos de Deus. É por isso que o anjo denuncia duas vezes: caiu a grande Babilônia. E veja que o texto diz que ele anuncia isso com potente voz, mas agora ele escancara em detalhes aquilo que inicialmente não havia sido escancarado. O sentido não é outro senão que as coisas vão caminhar de uma forma tal que qualquer um vai perceber que a conduta das igrejas nominais não combina com aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Eu ontem estava vendo os 10 famosos que se tornaram cristãos e você não sabia. Entre eles, Neugo do Borel, Gretchen e muitos outros. E eu disse: olha, se cumprindo Babilônia. Acho que a Heloísa Perisset, foi dito, ela, embora evangélica, é criticada pelos evangélicos porque continua consumindo bebida alcoólica.
Acerca dos outros todos disse, continua gravando música mundana, continua vivendo uma vida, mas se declara evangélica. Sabe, o anjo do Apocalipse 18 continua denunciando, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Nunca o evangelho deu tanto dinheiro, não? Nunca o evangelho deu tanto dinheiro. Igrejas nominais se aproveitando da palavra para mercantilizar aquilo que Deus disse que deveria ser dado gratuitamente por aqueles que gratuitamente receberam. O anjo encerra dizendo, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Está enchendo a taça. E logo, logo Deus vai lembrar. E aí, meu irmão, eu e você precisamos estar fora disso. Por isso o apelo é, retirai-vos dela, povo meu. Eu penso que é tempo de denunciarmos essas religiões falsas. Verdadeiras filhas de Babilônia, que têm propalado, entre outras coisas, que os mandamentos de Deus foram abolidos. Quase que exclusivamente o mandamento que ordena a observância do sábado como dia sagrado. A propósito disso, veja o que diz a mensagem do terceiro anjo, em Apocalipse capítulo 14 ainda, a partir do versículo 9, e diz assim, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz também, percebe? A verdade é para ser dita em grande voz. O conteúdo desta verdade não é qualquer verdade, mas o que o anjo está dizendo aqui tem que ser dito em clara voz. E ele diz, olha a mensagem que tem que ser dada em clara voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Antes de analisar, deixe o anjo prosseguir. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem? Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Qual é, pois, a mensagem do terceiro anjo, senão o sinal da besta? Vejam que aqui há uma clara e seríssima advertência. Quem receber a marca da besta, receberá as 7 últimas pragas. E qual é o sinal da besta? Estas igrejas nominais têm propalado que o sinal da besta é chip. Outras vezes que o sinal da besta é código de barras. E agora o absurdo, estão dizendo que o sinal da besta é a vacina. Como critério para se discernir o verdadeiro do falso, nós vamos usar o exemplo da verificação de uma cédula de dinheiro. Para saber se uma nota é falsa, é preciso que você conheça as características de uma nota verdadeira. Assim, por esse critério, para sabermos qual é o sinal da besta, o sinal do anticristo, nós precisamos saber qual é o sinal de Deus. E aqui, já antecipo, não há espaço para enrolação. O anjo fala em alta voz. Não há espaço para tergiversação.
para falar de uma forma indireta e disfarçada. Não, o anjo não disfarçou. O anjo anuncia diretamente. E que aquele que receber o sinal da besta vai receber as 7 últimas pragas. E estará para sempre fora do campo da redenção. Por isso diz pelos séculos dos séculos, nunca mais poderá alcançar graça para salvar-se. E essa advertência clara e contundente é dada ao dizer que receberão as 7 pragas, o cálice da ira de Deus sem mistura de misericórdia, aqueles que receberem o sinal da besta. Ora, como dissemos, o critério para saber qual é o sinal da besta parte de sabermos qual é o sinal de Deus. Porque o sinal da besta é o sinal do anticristo, portanto, é um falso sinal. O sinal de Deus é o sinal de Deus, o verdadeiro sinal. E o anjo tem um evangelho eterno, algo que não pode ser modificado. Portanto, temos o critério para avaliar. O sinal de Deus, como disse, não há espaço para enrolação aqui, é o sábado. O sinal de Deus é o sábado, não porque eu queira que seja o sábado, mas é o sábado porque existem várias passagens nas Escrituras que comprovam isso. Eu, no entanto, vou utilizar apenas 3. Êxodo, capítulo 31, versículo 17, para começar. E diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, não o domingo. E o sábado, diz a Bíblia, é o 7º dia, não o primeiro. As Escrituras são claras e contundentes quanto a isso. Ah, mas nós celebramos em homenagem à ressurreição de Jesus. Ora, Jesus foi fiel a Deus. E ele foi obediente até na morte, porque no dia do Senhor ele estava descansando. Ele não precisava ficar na sepultura. Poderia ter ressuscitado no sábado, mas descansou para ressuscitar no primeiro dia da semana. Em outras palavras, se me permite uma comparação, Jesus não desobedeceu nem morto. E é o que se espera de cada cristão. Diz a Bíblia que os fiéis, mesmo em face da morte, não amarão a própria vida. E esse texto diz que os filhos de Israel, e você é um filho de Israel, porque Cristo, e aí sim a graça, deu condição para que todos possam ser considerados um descendente de Abraão. Então, como descendente de Abraão alcançado pela graça, você tem o dever de abraçar os preceitos que o Eterno estabeleceu, guardando o sábado. Porque as Escrituras estão dizendo aí que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Ou seja, não era nas gerações lá do passado, mas é perpetuamente nas suas gerações. Isaías vai dizer que no futuro, quando a glória do Senhor inundar a terra e estivermos salvos, de um sábado a outro iremos todos a adorar perante Ele. Veja a adoração novamente, tendo o preceito de Deus por base. E diz o texto, entre mim e os filhos de Israel, é o quê? Sinal. Sinal quando? No Antigo Testamento? Sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Esse texto diz claramente que o sinal de Deus é o sábado, como um sinal perpétuo em todas as gerações. Mas não fica aí. Eu, como disse, são várias passagens, mas eu quero ler mais 2 apenas. Ezequiel 20, versículo 12 diz: também lhes dei os meus sábados, para servirem de o quê? Sinal entre mim e eles, para que soubessem, ou para que saibam, que eu sou o Senhor que faz o quê? Que os santifica. Volta a Hebreus. Hebreus diz o quê? Seguir a santificação, sem a qual ninguém vai ver o reino de Deus. Apocalipse 14 inicia falando do selamento, um selamento que Deus vai fazer. E este selamento está no dia do Senhor, onde a minha fé e a sua fé será provada, quando você optar por obedecer a Deus, ao invés de obedecer aos homens. Mais um texto apenas, ainda que nos
leva a comprovar o selo de Deus nas Escrituras. Está aí Ezequiel 20, 12, mas 20, 12 é o anterior. Este que estamos lendo agora é Ezequiel 20, versículo 20. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quem é o vosso Deus, afinal? O Papa? O padre? O bispo? O pastor? O reverendo? A pastora? Ou o Senhor? O dia do Senhor claramente é especificado no 4º mandamento da lei de Deus, como ordem, como um imperativo a todo aquele que se diz cristão. Por outro lado, as Escrituras dizem que o sinal da besta está relacionado ao homem, pois é número de homem. E o Papa João Paulo II escreveu na carta apostólica Dies Domini sobre a santificação do domingo, algo que eu acho que você mesmo deve ler. E quando eu falo carta apostólica, eu estou falando de um documento oficial da igreja que não pode ser alterado senão por outro Papa. E ela não foi alterada e está em vigor, portanto, desde 1998. Referindo-se ao domingo, o Papa João Paulo II, autor desta carta, conclusivamente, no capítulo 68 deste documento, ele diz o seguinte, leia você mesmo. Em resumo, disse João Paulo II, o dia do Senhor, na sua forma mais autêntica, torna-se também o dia o quê? O dia de homem. E o Apocalipse 13 diz que o sinal, o número da besta, é de homem. Se as Escrituras dizem que o sábado do 7º dia é o sinal de Deus e de sua autoridade, o domingo, portanto, como primeiro dia da semana, como sendo o sinal do homem, é sinal de sua pretensa autoridade, sinal da sua postura anticristã, em que o homem, arrogando-se capaz de mudar a lei de Deus, substitui-a pela lei do homem. E o Apocalipse adverte que isso vai acontecer de uma forma e a tal ponto de o homem, através de leis humanas, impor sanções para que ninguém possa comprar, para que ninguém possa vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A questão é clara e contundente. Aqui é que você percebe que se você não escolher o domingo, então você não receberá o sinal da besta. E, portanto, você será privado de direitos por meio de sanções humanas. E Apocalipse 13 diz que você não vai poder, então, comprar, você não vai poder vender, porque você não aceita o domingo, você não recebe o sinal. Se você não tiver o sinal, a marca ou o número do seu nome, que é o sinal de reverência e obediência à autoridade imposta pelo homem. Por outro lado, se você receber o sinal da besta, se você acolher ao domingo como dia do Senhor, em contraposição àquilo que Deus estabeleceu como sendo o seu dia, se você receber, em outras palavras, o sinal da besta, você poderá então livremente desfrutar dos direitos de uma suposta liberdade que a lei vai lhe outorgar. Mas você estará sujeito a receber o cálice da ira de Deus, que será derramada sem mistura de misericórdia sobre aqueles que não tiverem o sinal de Deus, porque tem o sinal da besta. Mas
não tendo o sinal da besta e tendo o sinal de Deus, permanecerão do lado da obediência, permanecerão do lado dos claros preceitos das Escrituras e passarão por um tempo de angústia, porque serão perseguidos como foram perseguidos os cristãos durante séculos no passado. Não demora, e voltaremos aos horrores da Idade Média, já falei disso aqui. Não demora, e aquele que quiser ser fiel será perseguido duramente pelo romanismo, pelo papado e pelas igrejas nominais, que se unirão para desarraigar a minoria que insiste em santificar o sábado como dia do Senhor, contrário à maioria que entende que a tradição humana, que o preceito dado pela igreja, pelo costume, em substituição ao que Deus estabeleceu. E assim, então, haverá uma distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Isto é claramente delineado pela maneira em que o tema é finalizado no Apocalipse 14, que inicia falando do selamento e encerra o tema com a seguinte declaração. Veja o que diz o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé em Jesus. Não basta, portanto, professar fé em Jesus. É necessário guardar os seus mandamentos. O próprio Cristo disse que aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Em uma outra ocasião ele afirmou contundentemente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Preciso finalizar e quero, portanto, encerrar com uma solene declaração de Ellen White, que poderá auxiliar-nos na resposta à pergunta que nós fizemos no início, a fim de sabermos se é ou se não é tempo de pregarmos acerca do decreto dominical. No livro Grande Conflito, a página 453 e 454, nós lemos o seguinte: estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 do Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo do seu aparecimento. Traduzindo, quando Jesus aparecer, o que vai distinguir a Igreja de Cristo das igrejas nominais, o que vai distinguir a Igreja de Cristo de Babilônia, o que vai distinguir os que recebem o selo de Deus dos que receberão o selo da besta, é exatamente, conforme ela menciona, as verdades que estão sendo apresentadas por esses três anjos, conforme aqui nós acabamos de analisar. E veja como ela finaliza a sua declaração. Pois como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. E eu então faço novamente a pergunta inicial: é tempo de pregarmos sobre o decreto dominical? Ainda não é tempo? Se esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda de Jesus, das duas uma:
Ou é tempo de pregarmos, ou a vinda de Jesus ainda está muito distante. Ocorre que os sinais nos mostram que não. Que a volta de Jesus é iminente. E será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Distrações. O mundo está distraído. Há um tempo atrás eu costumava dizer que os animais já estão entrando na arca. Mas de um tempo para cá eu tenho dito que os animais já estão dentro da arca. Só falta nos aceitar o convite e entrar enquanto a porta ainda está aberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti mantenha brilhando o seu rosto, te dê a paz, a força e a unção do Espírito, para que você possa estar entre aqueles que detêm pouco, serão distinguidos como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e fazer a oração final. Santo, 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 Senhor, és tu, ó nosso Deus Todo-Poderoso. Santo e benevolente que nos deste o dia sagrado para que também pudéssemos nós nos regozijar na beleza da tua santidade. Por isso te bendizemos e te glorificamos neste momento. Imploramos o perdão de nossos pecados. Imploramos o perdão por nossa desobediência, por vezes voluntária, e também por nossa desobediência, por vezes por ignorância. E suplicamos, mediante a graça de Jesus Cristo, que sejamos aceitos por Ti, para ter a vida renovada, para que as Tuas leis, segundo a graça, sejam inscritas em nossos corações. Dai-nos um restante de sábado na Tua companhia, sob a proteção dos Teus santos anjos, para que possamos nós nos santificar o quanto máximo possível for, em cada segundo deste teu dia sagrado, em nome de Jesus. Amém.